Olá, bom dia. Meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Uber Legal em Portugal. Venho aqui diretamente do Porto e hoje aqui no canal eu irei falar sobre as tarifas da Uber, da Bolt e da Freenow, sobre o Promo Uber aqui que tentaram instituir, colocar em Portugal, mais precisamente em Lisboa. Vou falar também das categorias de cada uma das empresas, para poder estar passando maiores informações para vocês. Esse conteúdo eu estou produzindo a pedido de um inscrito do canal. Eu adoro isso, que vocês façam as perguntas, que venham aqui nos comentários ou vão aqui no meu Instagram, que é o @le_mborges, façam as perguntas. Lembrando que eu não cobro nada por isso, eu gosto realmente de ajudar, eu tendo as informações, eu passo com o maior prazer, vou atrás de mais informações, buscar conhecimento para poder estar sempre suprindo a necessidade de vocês de conhecimento em relação a Portugal. Peço desde já que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão. Peço também que, se possível, vão lá no like, no joinha, Deem um joinha para ajudar na divulgação do canal. Com isso, o YouTube nos divulga, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo e ajuda o canal a crescer. Vamos às informações logo após a vinheta. Então vamos lá, pessoas. Vamos falar no canal, O primeiro assunto é sobre esse Promo Uber aí, esse absurdo do 99 Poupa que está acontecendo no Brasil. Isso é um tremendo descaso com quem faz a engrenagem girar, com quem se arrisca, está na linha de frente para poder gerar o dinheiro para si, para o seu ganha-pão, para o seu dia a dia, para alimentar a sua família, levar o seu sustento para casa, e também leva o dinheiro a essas empresas, essas grandes multinacionais, essas grandes empresas que não estão nem aí para a gente, não estão nem aí para o motorista. Aqui em Portugal funciona diferente porque a gente tem a quem responder, tipo, o carro é meu, eu trabalho para mim, ok, mas eu tenho a consciência do que eu tenho que gerar, eu tenho os números que eu preciso para pagar a prestação de carro, para pagar seguro, que é altíssimo o seguro de Uber aqui em Portugal, para pagar minhas contas e alimentar minha família. Então, as pessoas têm que ter isso em mente infelizmente, algumas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, acabam se desesperando e utilizando esse serviço. A gente sabe que, se você não deixar desligado o Promo Uber no Brasil, vai tocar muito menos, quase nada, em relação aos que estão tocando, que estão aceitando o Promo Uber. Mas se ninguém aceitar isso, eles não vão ter como manter o serviço. Então as pessoas vão procurar e não vão ter o serviço, porque é um absurdo você estar aqui do lado do passageiro, a poucos quilômetros ou a poucos metros, e não estar com esse Promo Uber ligado, mas quem está com o Promo Uber ligado, independente de estar a 30, 40 minutos do passageiro, pegar essa corrida e levar esse tempo todo e ter toda essa distância a levar em consideração. Mas uma coisa que você tem que entender, quem aceita esse tipo de negócio, eu digo já, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas ele tem que levar em conta a deslocação para ir pegar o passageiro, e depois talvez a deslocação acaba sendo maior do que o trajeto que ele vai fazer para deixar o passageiro, para finalizar a corrida. Então, às vezes, ele acaba tendo mais prejuízo do que o normal. Uma corrida dessa quase sempre é prejuízo, mas em algumas vezes acaba sendo muito pior, porque o custo fica muito maior, porque tem a questão do deslocamento que o motorista tem para ir buscar esse passageiro. Aqui em Portugal começaram com uma história, eu digo assim, uma história de vamos dar ao motorista a possibilidade de fazer trabalhar a sua tarifa. Olha isso. Então vamos disponibilizar um multiplicador que o motorista pode ativar. Para quê? Para que ele, em alguns momentos mais fracos, coloque em uso para pegar as corridas mais baratas, e na hora do rush, na hora do pico, do dinâmico, ele tem a opção de não trabalhar com isso. Só que o que acontece? A mesma coisa que acontece no Brasil acontece aqui em Portugal, essa questão da distância, do deslocamento que você tem que ter até chegar no seu passageiro. E aqui realmente também estava levando. Em alguns locais de Lisboa, os locais são distantes uns dos outros, você vai para Cascais, vai para Sintra, vai para Faro, no próprio Algarve, no centro de Lisboa, você acaba tendo um deslocamento muito grande para ir buscar esses passageiros. E aí, quando você vê, teve um deslocamento absurdo para ir buscar, aí você pega uma corrida de 30 quilômetros que vai te gerar, aqui chegou a gerar 12 euros, que é um absurdo, 12 euros, só que ainda você tem que levar em consideração que, na maioria das vezes, você levou 5 km para ir buscar, se deslocou em 30 para finalizar a corrida e vai ter que voltar 30
ou 35 quilômetros, normalmente vazio. Olha o prejuízo que você teve. Então tem que levar isso em conta. Isso me lembra muito uma questão que aconteceu no Brasil no final dos anos entre 2009 e 2010 até 2013 e 2014, da história daquele peixe urbano, o Groupon, né? Eu que sou também da área de restaurante, muitas empresas, muitos restaurantes faziam isso, essas plataformas divulgavam o seu produto, né? Você colocava um desconto de 50%, você ainda pagava de 30% a 50%, você pagava ainda uma taxa por utilizar essa plataforma pela divulgação, enchia a sua casa, só quando você via, você teria que fez dinheiro, você rentabiliza, óbvio, né? Mais, só que a hora que você vai repor, você paga o mesmo valor, você não paga com desconto. Na hora que você vai pagar o seu aluguel, você não paga com desconto. Na hora que você vai pagar seu fundo de garantia, seu funcionário, qualquer coisa que seja, você não paga com desconto. E aí muitas empresas se endividaram e muitas empresas quebraram por causa disso. E é o que acontece em relação a esse multiplicador que tentaram fazer aqui em Portugal. Só que aqui, como não tem quem cobre, né, como as empresas cobram também os motoristas, a aplicação da Uber hoje, né, é a principal você tem como saber, eu tenho como saber exatamente onde é que está o motorista, o que local ele está, você tem como acompanhar tudo, você acompanha as corridas, né, ao vivo, online, meu amigo, o tempo todo, indireto. Então a gente tem como controlar isso, né? Não no Bolt e não no final, mas na Uber tem. E a Uber inventou essa história, né, dizendo que era para facilitar. Aí uma corrida que você tinha de 10 euros, o multiplicador funciona da seguinte forma: ele dá 30% de desconto para o passageiro nesse multiplicador você utilizando. Então você pega uma corrida que daria 10 euros, ela vai sair para vocês com o multiplicador ativado a 7 euros. Aí você fala assim, caramba, é muito diferente. É muito diferente, são 3 euros. 3 euros são mais de 2 litros de combustível. Então sai a 7 euros. Mas você tinha a possibilidade de, no momento que você quisesse, elevar essa tarifa a 2 vezes mais, né? Ao dobro do que é. Então, na verdade, uma corrida ela poderia sair no multiplicador de 10, sairia por 7. Ou de 10, você jogando o multiplicador vezes 2, de 10 sairia por 20. Só que ninguém vai fazer isso, gente. Isso é um engano trouxa. Por quê? Porque o cara, quando vê que a Uber tá alta, ele vai passar para Bolt, ele vai passar para Final. Todo mundo procura, claro, o utilizador, ele procura descontos, ele procura facilidades, ele utiliza isso para trabalhar, utiliza para várias coisas, é barato. Às vezes uma corrida aqui acaba sendo mais barato do que você ir de autocarro, né, de ônibus. Então as pessoas utilizam mesmo. Então foram feitas manifestações, isso não chegou ao Porto, porque em Lisboa já travaram isso, foram feitas manifestações, e como tem quem cobre, tem as empresas, os motoristas acabaram também entrando em um consenso de não utilizar esse serviço, não ativar. Né? E o dono da empresa, que também participou da manifestação, os motoristas e os donos da empresa, os patrões, foram lá contra, fizeram manifestação, cobraram a Uber, hoje eles têm um consenso de não usar, então com isso caiu por terra, e vai cair por terra, porque aqui você tem como, é cobrado, não é simplesmente o motorista fazer o que ele quer, o motorista ele é cobrado porque ele responde a um patrão, né? A empresa que é o parceiro real da Uber, da Bolt e da Freenow. Ainda mais na Uber, que realmente a empresa tem como acompanhar tudo, tudo mesmo. Isso foi muito bom, isso ajudou muito a gente, porque se tivesse isso no Brasil, as empresas forçassem a não utilizar esse tipo de serviço, isso facilitaria muito, melhoraria muito, porque não ia ter essa questão de as pessoas estarem depreciando o próprio trabalho, porque você tem custo de carro, tem tudo. Na hora de fazer uma manutenção, você não paga com 30%, com promo Uber, você não paga, você paga o valor cheio. Combustível você não tem desconto, entendeu? Então você já se priva de várias coisas, de estar com a família, de ter um descanso ideal, e aí você vai trabalhar com esse tipo de coisa. A gente tem que pensar muito em relação a isso, mas não é uma crítica, é só uma observação, porque cada um sabe onde o seu calo aperta e busca o que é melhor para si. Em relação às tarifas, a gente tem a Uber, a Bolt e a Freenow. A Freenow voltou agora. A Freenow, na verdade, aqui em Portugal, gente, é uma bagunça. Eu vou falar a verdade, é uma bagunça a Freenow. Porque a Freenow já foi Captain, aí depois virou, na verdade antes foi Cabify, depois virou Captain e agora virou Freenow. E com isso, cada vez que muda, perde, né, os passageiros, aí volta com as promoções, com um monte de coisa e tal. A própria Cabify e a Captain, elas eram muito mais baratas do que a Uber, do que a Bolt. Né? Então a Uber hoje ela é em torno de 25 a 30% mais cara do que a Bolt, do que a própria Freenow. Né? Então o que acontece? Muita gente utiliza a Bolt,
ainda não utiliza tanto a Freenow, mas acho que a tendência é ir voltando, se eles não mudarem novamente a bandeira, né, não mudarem novamente a marca, a tendência é ir voltando, mas teve um momento em que os patrões, né, os donos das empresas, meio que proibiam os motoristas, ou não incentivavam o motorista a usar o Freenow, né, o Captain ou o Cabify, que seja, os anteriores, porque eles eram muito mais baratos, e não vale a pena. E aqui tem essa questão. Busca-se o melhor serviço. Claro que não tem como você competir com o Bolt. O Bolt é muito grande aqui em Portugal, realmente, né? Não é uma Uber, mas os mais tradicionais usam Uber. Os mais jovens usam Bolt, né? Então, o que acontece? A Uber é 20 e 25% mais cara do que a Bolt. Afinal, agora está muito próxima da Bolt. Às vezes acaba alguns cêntimos mais caro, às vezes alguns cêntimos barato, mas é muito próximo. Melhorou muito. Hoje vale até a pena trabalhar com a Freenow, né? Porque na verdade um aplicativo auxilia o outro. Você pega uma corrida na Freenow, ele que você vai, já liga Bolt e Uber, daqui a pouco você pega uma na Uber e você vai fazendo um ciclo, né? Formando uma engrenagem de corridas que acaba valendo a pena, melhor do que você ficar parado. Então hoje a gente tem a taxa. A Bolt e a Freenow, a tarifa mínima deles é 2,5, 2,50. Sendo que em cima disso ainda tem 20% de desconto. A corrida acaba chegando limpa pra gente em torno de 1,90 e pouquinho, né? Então, porque ele coloca uma Uber, não, a Uber te passa o valor que você vai receber, o que é seu realmente, e essas outras não, elas colocam o valor cheio e ainda depois tem um desconto delas que você tem como ver também na aplicação. Então, esse é o valor, 1,90 e pouquinho, 92, 94 mais ou menos. A Uber, a tarifa também é 2,5 e, na verdade, você acaba ficando com 1,88. Isso você já recebe limpo. Para percursos de até 2 km, 2 e pouquinho. Eu não acho tão ruim, às vezes, esses percursos, porque vários percursos desses, às vezes, é melhor do que você pegar uma corrida tão grande, tão longa, que vai te jogar para um lugar que você volte vazio, volte pagando portagem, ou tendo que andar por lugares que não são tão bons, tão fáceis de acesso, porque você tem que fugir da portagem e está voltando vazio. Então essa é a questão. Na Uber você tem o serviço, o Assist, que é para pessoas com dificuldade de mobilidade, né, para pessoas com deficiência, que é o mesmo preço do X. Aí tem o X, aí tem o Comfort, que é 30% mais caro, que normalmente são para carros como BMW, Mercedes, mas não são os tops, são carros mais confortáveis, sim. Aí você tem o Connect, que você vai ser um passageiro, é só para entrega isso, e você tem o XL, que é o meu caso, que é o mais caro, que é 70% mais caro que o X. O Connect é 20% mais caro que o X e o Comfort ele é 30% mais caro que o X. E você tem também o Green, que trabalha como o X, e eu não sei qual é o cálculo que eles fazem, que às vezes estão alguns cêntimos um pouquinho mais caro, mas normalmente é o mesmo preço. Você tem também a possibilidade na Uber de trabalhar com a tarifa livre, né? O passageiro, não o motorista. O passageiro tem a possibilidade, tipo, uma corrida dá 10 euros, né? Na tarifa fechada. Ele tem a possibilidade de trabalhar com a tarifa livre, e aí com essa tarifa livre, ele depende muito do percurso, né, em relação a tempo e a trânsito, enfim, né, se tiver bom trânsito e tempo que ele levar para essa corrida, talvez ele pague um pouco mais barato. Então essa corrida pode ir de 10 virar 9 ou de 10 virar 12 euros, depende muito, mas é o máximo chegando a 12 euros, né? Então você tem os carros elétricos, eles não têm a opção do carro do Green, no caso, não tem a opção do XL, como eu já havia dito em outros vídeos. Então você pega o carro e você tem a economia absurda assim em relação ao seu combustível, né, o seu abastecimento, o gasto com isso, mas ao mesmo tempo você perde mais tempo abastecendo nesse momento, né, a tendência é ir melhorando e facilitando, e você roda menos, tem uma autonomia de giro menor, né, porque hoje em dia as baterias desses carros, eles falam até que chegam a 300 km rodados, mas é muito difícil e eu ainda tenho aquela dúvida, né, será que não é igual uma bateria de um celular, de um telemóvel, que daqui a pouco vicia, eu tenho que trocar e é um custo muito alto, então e por isso que eu também estou aguardando em relação a isso. Na Bolt e na Freenow, que são empresas que hoje trabalham com a Bolt ou a Ride, que seria da Freenow, que são o mesmo preço praticamente. Aí tem a opção do Economy, os dois têm o Economy, que são mais baratos. Então eles dão em torno de 25 a 30% mais barato do que o X da Uber, né? Sendo que a Uber no início de 2020 já baixou 10% em relação ao que era cobrado da própria Uber. Então ela deu um desconto de 10% e ficou em torno de 20 e 25%. Mas antes era até maior a diferença.
Então, hoje você tem o Economy, que não tem na Uber, e você tem o XL. São essas opções, são dos carros de 7 lugares, que é no meu caso, que é o mais caro. Então, os carros que se usam hoje em dia são carros, hoje ainda mais a combustão. Para carro elétrico, eu aconselho que seja um carro espaçoso também, para poder facilitar e você não ficar perdendo corrida. Mas, basicamente, aqui em Portugal, a gente tem essas 3 operadoras e não tratam a gente muito diferente do que trata no Brasil, não. A diferença é que realmente aqui você tem quem cobre, né? Porque as empresas ajudam a cobrar, e no Brasil não tem essa possibilidade, embora aqui pague um imposto para tudo em relação a isso, né? Até porque depois da briga com os taxistas, nós tivemos essa obrigatoriedade de fazer o curso de ser motorista TVDE, um transporte de passageiros em veículo descaracterizado, para poder trabalhar, para diminuir essa pressão dos taxistas. Hoje ainda alguns nos perseguem, são poucos, mas tem que continuar esperto. Olham feio também, quando olha feio para mim, eu olho feio para eles também. Cara feia para mim é fome. Estou trabalhando, não estou fazendo nada demais, não estou tirando nada de ninguém. Estou trabalhando conforme a lei permite. Se não permitisse, eu não estaria fazendo. Ok? Então, a gente tem essa dificuldade também em relação a essas empresas não estarem nem aí pra gente. Nós aqui não temos o problema da segurança, que graças a Deus aqui é bastante seguro. Combustível aqui não é tão caro quanto no Brasil, mas aqui já não tem os carros a gás, né, nessas empresas. Então você tem agora o carro elétrico, ou você tem o carro híbrido gasolina ou híbrido diesel, ou o carro diesel, que é o meu caso. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta, pensar muito nos ganhos, em evitar tomar prejuízo, que eu acho que essas promoções todas só prejudicam o motorista. As empresas ganham na quantidade e a gente que acaba se matando de trabalhar para poder fazer essa engrenagem girar, eles ganharem dinheiro e a gente fica com a menor parte, ok? Espero que esse vídeo tenha servido para vocês. Tudo que vocês tiverem de dificuldade, de dúvidas, entrem aqui, façam suas perguntas, ou podem ir lá no meu Instagram, no @le_mborges, que eu respondo por lá também. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão, que possam ir lá também no joinha, no like, deixar um like e ajudar o canal a crescer. Ajudar o YouTube a nos divulgar e mais pessoas ter acesso ao conteúdo, para ajudar o nosso canal, que começou há pouco tempo, que é pequenininho ainda, a crescer, a ficar maior. E tudo que vocês tiverem de dúvida, perguntas, façam, que eu vou tentar sempre estar produzindo conteúdo para sanar as dúvidas de vocês. Meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Uber Legal em Portugal, venho aqui diretamente do Porto. Agradeço demais vocês pelas perguntas, pelos questionamentos, que me fazem também crescer em relação a isso, buscar mais conhecimento para poder estar passando para vocês. Desde já eu agradeço, muito obrigado pela confiança e fiquem com Deus.